Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. CGCast começando para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra da Indochina, quando os vietnamitas chutaram bonito as bundas francesas, ali logo depois da Segunda Guerra Mundial. Comigo, meus dois amiguinhos, meus dois companheiros de podcast, Glênio Madruga, Renato Kloss, tudo bem, pessoal? Fala, Bull, fala, Mac. Como é que vocês estão, minha gente? Saudações. Saudações cavalarianas. Fala, ouvinte. O ouvinte só escuta, Paulos. Escuta, ouvinte. Mas o ouvinte pode deixar aquele seu recadinho gostoso, sua crítica delícia nos canais do Clube dos Generais. Nós temos lá o facebook.com/Clube dos Generais, temos o site clubedosgenerais.org, tem Twitter, tem Instagram, né, Mac? Tem todas as redes, e se quiser falar e mandar mensagem de áudio, manda mensagem de áudio para contato@clubedosgenerais.org, também não tem problema. Pronto. Olha só que belezinha. Pronto. Ô, Mac, você tem um recadinho aí, Mac? Eu tenho um recadinho, eu queria corrigir uma injustiça que eu fiz nos últimos episódios. Então é um recadalho do carilho. É quase isso, porque eu deveria ter falado e não falei. Eu deveria ter mandado esse abraço e não mandei. Então, mando-lo. Nossa. Agora. Tá poeta. Para o ouvinte amigo Pokerboy, que eu tive o imenso prazer de conhecer em Campinas no início de maio e que deu algumas sugestões de pautas para os próximos episódios dos podcasts do Clube dos Generais. Cara, abração forte aí para Campinas e estamos preparando, daqui a pouco aquelas nossas conversas vêm para o ar. Grande José Heraldo, Pokerboy, um dos grandes jogadores de pôquer do Brasil. Então hoje está passeando lá no Mundo Livre. Grande abraço, querido. Indochina, né, Paulos? Isso, vamos meter pau na Indochina aí, quer dizer, o pau que meteram foi os vietnamitas nos franceses, né? Pra variar, os franceses, né? Depois da Primeira Guerra foi só ladeira abaixo. Só pau quebrando. Mas deixa eu te falar, eu tava até buscando uma introdução pra gente começar falando sobre a Indochina, né? Porque a maioria dos ouvintes, todo mundo entende a guerra no Vietnã como sendo os americanos contra os norte-vietnamitas. Mas a bala estava comendo lá já tinha um tempo, né? Desde dezembro de 1946, quando os franceses já estavam lá. E eu buscando essa introdução, o que eu vou falar da Guerra da Indochina? Acabou a Segunda Guerra Mundial, já começou o conflito lá na Indochina, Guerra Fria. Bicho, porra nenhuma, é os franceses tentando buscar de volta uma colônia. É uma putaria isso, essa guerra da Indochina, nós vamos falar aí desde o começo. Os franceses, cara, perderam dos vietnamitas, mas ali, já dando um spoiler do que aconteceu lá na Indochina e depois na Batalha de Dien Bien Phu, os franceses buscavam a solução militar onde só caberia uma solução política, que era o nacionalismo norte-vietnamita, não só norte-vietnamita, mas o nacionalismo vietnamita, estava inserido. O comunismo foi como um fio condutor para liberar esse nacionalismo vietnamita, junto do Ho Chi Minh e depois do general Vo Giap, que deu um banho de estratégia, né? Mas é isso, os franceses tentando recuperar a colônia de volta depois da Segunda Guerra Mundial, tentando recuperar na cara dura mesmo, e não conseguiram. Pois é, essa situação vem toda de um movimento que acontece meio em paralelo com os processos de descolonização da África. E outras colônias mundo afora, seja Oceania, Ásia, também passaram por esse processo de independência. E claro que quem mandava no território, as potências que mandavam no território, não iam aceitar isso normalmente de forma tranquila. E só também um outro ponto para colocar no ar, fica meio estranho de repente a associação entre Indochina e Vietnã. Indochina é toda essa região, a leste da Índia e ao sul da China. Normalmente pega Vietnã, Laos e Camboja, mas dependendo de quem classifica, pode pegar outros países ali nessa região. Mas para efeitos do episódio de hoje, Vietnã, Camboja e Laos. Mas só para atrapalhar um pouco essa explicação sua, não é atrapalhar por não, favor, mas olha para você ver, por favor, tem Cochinchina também. Isso, Conchinchina, exatamente. Tem a Conchinchina, que era a visão maior de território, que era 4 protetorados.
Só para resumir, 2 pequenos, Tonkin e Annan, e 2 maiores, que eram o Laos e o Camboja. Então... Um dos protetorados pequenos era Anã. Isso. Mas os maiores eram Laos e Camboja, que eram bem maiores ainda. Mas o Vietnã, ele tem uma história que a gente pode até fazer um paralelo, e aí o Mariano vai até me xingar por causa disso, mas fazer um paralelozinho com a Polônia. Isso. Eita. Pode. Porque olha, todo mundo quer aquela porra. Pode. Ainda mais estando do lado da China, que isso... cara. Mas isso é até interessante, porque o Vietnã, tem muita gente que discute isso, principalmente na internet, que o Vietnã nunca foi derrotado em nenhuma guerra. E tem a história das 2 irmãs, das irmãs gêmeas que fizeram frente ao poder chinês. Tem os mongóis tentando invadir o Vietnã também, na época que os mongóis invadiram a China também. E isso acabou que criou essa aura de defesa do Vietnã. Então... Desde muito tempo, a história do Vietnã é pautada por essas defesas, por essas guerras contra o poderio chinês. Então, ali, o que tem de herói que eles citam na bibliografia deles, tem muita gente. Sofreram com o domínio chinês até 1938, mas, na verdade, a influência só parou no século XV. Só conseguiram uma unidade no século XIX. Nossa. E mesmo assim, quando conseguiram a unidade... Passou meio século, os franceses chegaram e bagunçaram tudo de novo. Então, não é à toa que até o movimento nacionalista e o movimento de independência do Vietnã, que veio com Ho Chi Minh, veio muito forte, porque ele tinha um argumento muito bom. O Vietnã sempre foi ferrado pelas grandes potências, então tá na hora da gente dar a volta por cima e ser independente. Pelo menos escolher os próprios caminhos para se ferrar daqui para frente. Exatamente. Né? Não era à toa que mesmo em guerra com os franceses, isso já depois da Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh falava, vocês podem continuar com o laço que vocês têm com o Vietnã da mesma forma que o Império Britânico tem com suas colônias. Não tem problema, mas deixa a gente decidir pelo menos um pouco. Mas nem isso. Vale lembrar que, agora a gente entrando na pauta direitinho, os missionários, quem começou a influência francesa? Começou através dos missionários franceses, católicos, início depois da Idade Média e tal, mas começaram a se interessar mais através do século XVIII e XIX. Então, não só os missionários, mas a classe mercantilista também, todo mundo conseguindo colônias, todos os europeus no caso, os franceses acharam também que deveriam conseguir as colônias deles. Então, a Indochina, Cochinchina foi um ponto de escolha deles. Só que como que eles iam influenciar, como que eles iam conquistar a Indochina, como que eles iam colonizar? Não tinha um motivo muito aparente, além do comércio que eles praticavam e dos missionários. Só que o imperador vietnamita naquela época, Tu Duc, estava reprimindo os católicos. E isso ligou um sinal de alerta nos franceses, olha, essa é a hora. Então, os franceses pediram para esse imperador vietnamita para permitir a liberdade de exercerem a fé. Os missionários e os nativos vietnamitas que eram católicos, só que ele não aceitou. E com a morte de um bispo espanhol, acabou que os franceses, junto de um tanto de espanhóis, enviaram uma armada, comandada pelo almirante Rigaud de Genoli, com 500 franceses e espanhóis. E nessa época, qualquer armada era forte demais contra os vietnamitas. Então, foi muito fácil destruir o porto de Da Nang e depois eles se instalaram na Cochinchina. Mas foi um processo um pouco lento. Então, você pega toda essa segunda metade do século XIX, que eles foram aos poucos influenciando na Indochina, até que no começo do século XX, eles já estavam todos fixados, os franceses, vamos dizer assim, na Indochina, ou na Cochinchina, ou no Vietnã, no norte do Vietnã, enfim. Só dar um ganchinho aqui. Esse processo dos franceses pressionando ali o Tu Duc vai junto com todo o processo que a gente já falou em outros episódios aqui do nosso podcast, da reabertura do Japão, que começou em 1854 com a armada do Matthew Perry e depois a restauração Meiji em 1868. Então tem todo um movimento europeu de se fixar também no Extremo Oriente, não só no Japão, como a gente já fez episódio, como também no Sudeste Asiático e tantos outros locais aí, pela Ásia e pela Oceania.
Isso, a Indochina foi mais um lugar. A mudança, quem praticou foram os franceses, né? E sempre relegando os vietnamitas como uma segunda classe. Diferente dos japoneses, que eles próprios fizeram essa abertura depois, né? Depois dos navios negros, do Almirante Perry. Mas a verdade é o seguinte... Teve missões militares francesas, prussianas, todo mundo queria se todo meter lá mundo. Mas o Japão puxou pra si, exatamente. Uma coisa é verdade, os franceses modernizaram de certa forma a Indochina. Eu ia falar Vietnã, mas na verdade é a Indochina. Modernizaram de certa forma. Construíram ferrovias ligando as principais cidades, portaram carros, pavimentaram e construíram estradas e pontes, trouxe eletricidade, instalaram um sistema legal baseado nos famosos códigos napoleônicos. Vale lembrar que anteriormente era o sistema legal, ou se existia um sistema legal vietnamita, eu não sei que nome que era, só sei que mulheres acusadas de adultério eram pisoteadas por elefantes, Porra. Quem roubava tinha a cabeça cortada, se bem que esse último aí podia continuar, mas elefante pisando na galera, bicho. Puxado. É agarrado isso aí, pô. Mas aí botaram um pouquinho de... Olha que interessante. Trouxeram o sistema legal. Só que o que acontece? Em termos de economia, na última década do século XIX, os franceses estavam tendo prejuízo na Indochina. Acabava que a balança era negativa. Então, em 1897, a França enviou um grande político francês, que era Paul Doumer, um grande político francês. E o que acontece? Ele tinha que virar essa balança. Ele tinha que começar a dar lucro para a metrópole. E, poxa, ele implementou uma série de medidas, tal, que, poxa, von Mises, esses expoentes liberais, expoentes da economia, iam ficar de queixos caídos. Que ele começou a dar lucro para a colônia a partir do ópio. Ele viciou a população Eita. para taxar o ópio. Que sacana, bicho. O cara simplesmente taxou o ópio e com isso viciou a população para poder dar lucro e mudar a balança comercial e tornar a região como até receptora e para comercializar os bens franceses. Então, o superávit veio através do povo pitando ópio para cima e para baixo. Isso foi uma sacanagem danada, né, bicho? Porra. Só um ponto positivo. O imperador vietnamita não permitia que se vendesse arroz, exportasse. Os franceses começaram a exportar arroz e de um dia para o outro o Vietnã se tornou o maior exportador de arroz do mundo. Olha aí que mente pequena. Uhum. Vietnã era muito conhecido pelas plantações de borracha, então a Michelin fez uma limpa bonita nas plantações, nas florestas vietnamitas, enfim. Os franceses depenaram o Vietnã como uma metrópole depena uma colônia, até que veio a ocupação japonesa. Como parte do expansionismo do país, do Japão, em 1939, 1940, os japoneses invadiram a Indochina. Só que eles invadiram em vez... Porque tem aquela velha máxima dos japoneses, principalmente daquela esfera de prosperidade dos japoneses, que era a Ásia para os asiáticos. Só que nesse quesito, no caso, os japoneses estrategicamente usaram os franceses como manés. Vira meu fantoche aí. Já que vocês estão governando, continua governando aí. Sim, quebra meu galho. Uhum. Então, os franceses continuaram governando com o fantoche dos japoneses, e isso foi muito, muito bom para os japoneses, que eles liberaram tropas para outros teatros de operação no Sudeste Asiático. Então, os franceses foram engabelados até pelos japoneses. Vale lembrar, como nós começamos no início do podcast, das regiões que eram da Indochina, da Cochinchina, durante a ocupação japonesa, todas essas regiões estavam em constante guerrilha contra as forças japonesas e francesas. Então, Ho Chi Minh e Vo Giap eram apenas mais uns. Vai lembrar que o Partido Comunista, que foi criado em 1930 por Ho Chi Minh, o Partido Comunista Vietnamita, estava em constante guerra contra os franceses e contra os japoneses, mas uma guerra de guerrilha, não uma guerra direta. Vai lembrar que Ho Chi Minh era um expoente na busca pela independência. No fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919, ele estava na França e entregou uma carta para Woodrow Wilson, para lembrar dos 14 pontos de Woodrow Wilson, para a paz dos povos. E ele entregou uma carta para ele pedindo também independência do Vietnã.
Então ele já era um ativista para a independência do Vietnã há muito tempo. Ele estudou na França, ele conheceu expoentes também do socialismo, comunismo na França, nas primeiras décadas do século XX, conheceu muita gente e quando ele voltou para o Vietnã, ele fundou o Partido Comunista Vietnamita, na mesma época que Mao Tse-tung criou, acredito que Mao Tse-tung foi em 29, se eu não me engano, não me lembro corretamente, que criou o Partido Comunista Chinês, mas Ho Chi Minh era um expoente nessa busca pela independência, não só do Vietnã, mas desses países que eram colônias das metrópoles europeias, da mesma forma que Mao Tse-tung também buscava isso. Interessante ver essa relação de gente extremamente inteligente, como o próprio Mao Zedong e o Ho Chi Minh, coordenando essa manobra populacional, essa vertente ideológica, e implantando isso junto à população de forma tão eficiente como foi feito no Oriente, né? Mas aí a gente tem que ver que quem tá na merda, né, cara, qualquer coisinha é Se melhor do agarra. que nada. Qualquer Sim, coisa se sim, agarra. sim. Sem dúvida E nenhuma. Então, você tinha, em ambas as situações, você tinha uma massa gigantesca de camponeses, ou seja, 90% da população estava no campo, e numa merda total, porque franceses, japoneses, todos sugando, ingleses, todos sugando tudo que podiam do país, e o pessoal vivendo na miséria. Então, quando o cara fala, vamos nos levantar e vou trazer para vocês liberdade e comida, E prosperidade, exato. prosperidade, o cara nem É o que a gente pensa, né? viu no Japão, o que a gente viu na Alemanha, com as promessas de melhora econômica e afins também. Na própria Então, Rússia, no final da era czarista. Por aí mesmo. E quando você adiciona a ameaça estrangeira e que faz o nacionalismo ficar mais latente e põe o nacionalismo no mesmo paralelo que essas necessidades básicas da população que se agarram a qualquer Messias que chega lá e fala, poxa, tá errado, um que tem uma retórica maior como Hitler, como Mao Aham. Tse Tung. E vai lembrar que o Mao Tse Tung, ele que foi o criador da Guerra do Povo, né, People's War, em que o Ho Chi Minh usou e Vodjap usaram muito, muito, muito bem no contexto do Vietnã, da Indochina, né, na guerra deles contra os franceses e depois contra os americanos, essa doutrina vale até hoje em termos de guerrilha. Sem dúvida. Nesse quesito, a guerra popular, vamos dizer assim, que é um desenvolvimento que veio da Guerra Total, das guerras napoleônicas criadas por Napoleão na França pós-revolução, se fixaram no contexto tanto da China como da Indochina muito bem. Então, você usando a população como Mao Tse Tung falava que a população é um aquário e o guerrilheiro é um peixe, então o peixe vai nadando no aquário ou no mar que é a população. Você cria uma simbiose perfeita, uma sinergia perfeita entre a população e a guerrilha. E foi isso que ele fez com a Guerra Popular e que Ho Chi Minh e Vodjap copiaram muito bem. Não é à toa que nós vamos citar 250 mil pessoas foram usadas para transportar o esforço de guerra das bases norte-vietnamitas para cercar de Bien Phu. 250 mil civis. Então, para você angariar 250 mil civis para camuflar e passar, cruzar um pedaço de selva enorme que eles fizeram, você tem que estar em muita boa sintonia com a população. Não é só na ponta da baioneta, é no... Exatamente. É na também na cabeça. palavra, é também na retórica. E é também nos objetivos compartilhados, que a população tinha da mesma forma que os guerrilheiros eles possuíam, usando também essa retórica nacionalista. Maravilha. E aí a gente tem a final da Segunda Guerra Mundial e Ho Chi Minh com o Viet Minh, né? Isso. Viet Minh era o partido, tomou o poder no Vietnã, falou, agora acabou, somos independentes, vai todo mundo para casa. Mas não foi bem isso que acabou acontecendo. Exatamente. O que acontece? Vendo os franceses mal podendo exercer o poder deles na época da ocupação japonesa, quando acabou a guerra que os japoneses levaram 2 bombas, Ho Chi Minh falou, pronto. Então, em 45, ele mesmo declarou o Vietnã como, agora já Vietnã, como um país independente e colocou no seu governo os líderes nacionalistas que participaram da luta armada contra os franceses e japoneses, não importando se depois ele ia meter uma bala neles ou não.
Não, por enquanto precisa estabilizar, né? Uma coisa de cada vez. Precisa, serve. Estabilização política. Mas por enquanto precisa dessa escada aí. Só que o que acontece? Em outubro de 45, no entanto, os oficiais franceses voltaram para Saigon e para as principais cidades e mandaram esse governo provisório aí do Vietnã para aquele lugar. E falaram que não, na verdade o Vietnã é uma colônia da França. Nisso começou um pouco que timidamente a guerra, ou então a guerrilha dos vietnamitas contra os franceses, mas que começou de fato em dezembro de 46, quando os franceses estavam realmente determinados em destruir o governo Vietminh. E nisso começou essa contenda que acabou só em 54. Mas vale lembrar que de 56 até 50, 51, foi uma guerra... 46. 46 até 51, foi uma guerra de guerrilha de pouco atrito. E o que acontece? Diap e Ho Chi Minh, eles adaptaram as estratégias de Mao Tse Tung, né, a guerra popular, à situação do próprio país. Para o Vietminh era impossível vencer as batalhas em grande escala contra os franceses, com o poder de fogo francês, com o poder aéreo que eles tinham, enfim. Então o Vietminh, como toda estratégia de guerrilha, toda estratégia de um poder assimétrico, de um poder menor, ele procura evitar as batalhas decisivas e procura se retirar para o campo, para as selvas, montanhas, enfim, para se estabelecerem lá e fustigarem as forças maiores, as forças convencionais, que no caso dos franceses. Então, nessas bases, eles planejavam, primeiro, eles treinavam contingentes e, ao mesmo tempo, se camuflavam entre os camponeses. Para quê? Para conseguir apoio material e político, que eram imprescindíveis para a guerrilha naquela época e imprescindível até hoje. Sim. O apoio da população. Então, o que a população podia fornecer naquela época? Comida, informação, cobertura para as tropas do Vietminh. E Vo Diap e Ho Chi Minh usavam isso muito bem. Vale lembrar que nós falamos, um soldado da guerrilha, ele nada através do povo como um peixe no aquário ou no mar. Então, quando prontos, os soldados do Vietminh se mobilizavam e lançavam ataques surpresas para emboscar essas forças francesas, mas nunca entrando em batalha direta contra eles. Sempre crescendo a força e fustigando, sempre... Sangrando, né? Calmamente sangrando. Isso, porque para a guerrilha, qual que é o objetivo da guerrilha? Não é derrotar o inimigo, mas o objetivo principal é ficar vivo. Porque enquanto eles estão vivos, eles estão fustigando. Diferentemente das forças convencionais que precisam derrotar essa ameaça para poder continuar com o governo ou com o poder na colônia, enfim. Então, continuou essa guerra de guerrilha dos Vietminh contra os franceses. Teve batalhas importantes, como em 47 no cerco de Hue. Vale lembrar que os americanos tiveram o cerco de Hue também na guerra contra os vietnamitas, né? Não confundamos uma coisa com a outra. Isso, exatamente. Isso foi em 47. Em 50, a guerrilha Vietminh com Vo Diap já treinada e já bem mais numerosa e já contando com o apoio dos chineses. Vai lembrar que em 49 os chineses comunistas chutaram Chiang Kai-shek e os nacionalistas para Taiwan. Então, a primeira coisa que Mao Tse-tung fez foi começar a ajudar a guerrilha no norte do Vietnã, até porque para ter um apoio também no sul. Não importando depois que os dois iam entrar em guerra depois de algumas décadas. Mas os norte-vietnamitas, o Vietminh, começaram a atacar os cordões de defesas franceses na selva que separavam a China do norte do Vietnã e tiveram uma grande derrota na Batalha do Forte Cao Bang, em outubro de 1950. De 50 a 53, vieram operações de guerrilha mais atenuadas, as operações maiores, e ao mesmo tempo começaram as conversas em Paris e em Genebra para acabar com esse conflito, porque os franceses já estavam com a água batendo já no pescoço, a água na bunda já tinha batido há muito tempo, agora a água já estava no pescoço já, e eles já sabiam que não ia dar, porque eles queriam buscar um sucesso militar, uma resolução militar, onde uma resolução era política. Eram os vietnamitas que não queriam os franceses lá, eles eram vietnamitas, porra. Simples. E a guerrilha conduzindo sempre muito bem, dando prejuízo para a França, deixando a situação cada vez mais cara. Só fustigando, chutando aos poucos, emboscando. Até que em 53, essa guerra que começou em 46, já tinham
levado os franceses a terem 38 mil baixas e só 600 bilhões de francos já gastos Porras! para sustentar essa guerra suja aí no Sudeste Asiático. Então, as conversas entre os dois e junto da comunidade internacional já estavam se arrastando há um tempo e já estava chegando já a uma conclusão. Então, o que os franceses pensaram? Nós vamos entrar nas negociações finais. O que vamos fazer? Vamos dar um golpe de misericórdia, tentar destruir o Viet Minh para tentar melhores acordos na mesa de negociação. Então, pensando em derrotar o Viet Minh de uma vez por todas, o general Navarre, já naquela época, planejou atrair os norte-vietnamitas para um local, cercá-los e derrotá-los numa batalha decisiva. Uma estratégia conhecida nos anais aí da história militar. Então, a estratégia francesa era fortalecer Dien Bien Phu. Vai lembrar que Dien Bien Phu eram 8 milhas da fronteira com o Laos. Então, os franceses escolheram um vale que possuía uma pista de pouso para atrair os aparentemente desorganizados e dispersos cadres do Viet Minh para uma fortaleza recém-construída e com o fogo superior das armas francesas junto do poder aéreo, destruir o Viet Minh e ganhar a guerra. Vamos lá, então, só para o nosso ouvinte ter contexto. Então você imagina, ouvinte, o seguinte, você tem um vale, né? Então, você tem um vale e em volta desse vale você tem montanhas, né? Isso. Vale é a parte baixa de uma cadeia de montanhas. Aí você pega e, inteligentemente, você faz um pequeno forte, né? Uma pequena fortificação ali no fundo do vale, dando oportunidade para o seu inimigo atirar em você de um terreno muito mais alto. Isso. E você completamente sem cobertura contra esse fogo que vem de um local mais alto do que você. Então, foi de uma inteligência essa decisão francesa, assim, sem comparação, eu acho que nos anais militares, em fazer um forte para derrotar forças dentro de um vale. Posso citar a construção do Forte de São José da Ponta Grossa, em Nossa Senhora do Desterro? Por favor. Por favor, é fantástico isso. Que é uma fortificação linda, com 3 patamares, maravilhosa a fortificação, projetada para enfrentar ameaças vindas necessariamente pelo mar. Só que se você olha a geografia do negócio, praticamente não tinha proteção lateral desse forte e ele é encostado num morro. Então qualquer inimigo também tinha a mesma situação de poder contornar a fortificação e atirar de cima para baixo. E em vez de um potencial inimigo atravessar os navios pela frente, podiam chegar e desembarcar na praia. Foi o que aconteceu em 1777, quando os espanhóis chegaram aqui na atual Florianópolis, desembarcaram no norte da ilha, vieram andando para tomar a fortificação e acabaram tomando essa maravilha da engenharia militar sem disparar um único tiro. Então a gente tem um exemplo aqui no Brasil também desse conceito maravilhoso de construir fortes em lugares inapropriados. É interessante, mas também é cômico, porque o general Navarre, ele apostava em que ele iria, através desse ponto de Dien Bien Phu, esse ponto no meio da selva, não tinha nada, só selva. Nem à toa que eles tinham que usar a pista de pouso para abastecer a fortaleza. E ele achava que, como estavam muito longe das bases do Viet Minh, as forças Viet Minh iriam chegar muito desorganizadas. Enfim, ele quebrou a cara. O Vo Diap usou 250 mil civis para transportar todo o esforço de guerra. E quando os franceses perceberam, já no começo de 54, eles já estavam cercados pelo Viet Minh. Totalmente cercados. E com o Viet Minh no alto de todas as serras que circundavam o vale de Dien Bien Phu. Então, bom, fizeram isso aí, ó. Tomaram no cu. Vamos citar aqui que eles fizeram aí, ó. Tinha um vale e com várias fortalezas nesse vale e que deram o nome nas fortalezas com o nome das gatinhas lá de um comandante, de umas gambiarras dele. Então tem, na parte norte, o Forte Gabriel, tem o Forte Anne-Marie, o Forte Françoise, tem o Forte Huguette, Claudine, Eliane, Dominique e Beatrice, com sotaque francês aí, ó. No sul, tinha o Forte Isabelle. E os franceses possuíam 15 mil homens, né? 9 batalhões de infantaria, 2 batalhões de paraquedistas, junto do suporte de artilharia, morteiros, tanques e suporte aéreo.
Belo lugar para usar tanque, hein? Perfeito. Lindo. Perfeito. Os norte-vietnamitas possuíam 49 mil soldados do Viet Minh, né, empregados em 3 divisões de infantarias, mais 2 divisões independentes, junto de artilharia e morteiro. Beleza. Começou a batalha no dia 13 de março de 54, lógico, com a artilharia descendo o couro nas posições francesas. O que acontece? Como a gente sabe, como nós sempre citamos nos CGCast, nos PHMs, enfim, a estratégia no Oriente sempre tem muita artimanha, decepção, essas coisas que são mais difíceis de... Não difíceis. A guerra ocidental também aplica isso, só que no Oriente são aplicadas em muito mais vezes. Então o que acontece? Vodiap começou, só para dar um exemplo, ele começou a abrir na artilharia, mas com artilharia de calibre baixo. Vários dias de artilharia com calibre baixo, para os franceses acharem, os caras só conseguiram trazer artilharia leve. Depois de alguns dias, ele aumentou o calibre da artilharia, aí veio artilharia pesada mesmo, só para os franceses quebrarem a cara. Enfim, os bunkers subterrâneos não conseguiram aguentar esse fogo de artilharia. Então já começou, no começo do assalto norte-vietnamita, já 3 fortes caíram e o Isabelle ficou, que era o forte da parte sul, ficou sem contato com o resto da fortaleza. Gente, o único fio de salvação dos franceses em Dien Bien Phu era a pista de pouso. A pista de pouso, no dia 27 de março, já ficou impossibilitada. Então o abastecimento foi só por paraquedas. Vale lembrar que até no final da batalha, os franceses estavam reabastecendo a fortaleza, mesmo que numa escala menor. Quebraram a cara que nem os alemães em Stalingrado. Acharam que iam conseguir abastecer a fortaleza e não conseguiram. Isso é, como se diz, normal depois de Stalingrado. Todo mundo achar que vai conseguir abastecer um ponto de defesa e não leva em conta as circunstâncias da batalha. Estavam totalmente cercados e então não tinham como. Os norte-vietnamitas, com artilharia antiaérea, conseguiram derrubar aviões dos franceses. Então, vocês imaginam o que virou essa batalha que foi de 54 dias de Dien Bien Phu. Os franceses pediram arrego, pediram ajuda para os americanos, que planejaram a Operação Vulture, que ia ter o apoio aéreo dos americanos, junto de 4 bombas atômicas, só para deixar os norte-vietnamitas espertos. Só que Eisenhower... Que beleza, não? Manda 4 bombas atômicas aí só para deixar a galera esperta. Só que Eisenhower vetou de última hora. Então acabou que os norte-vietnamitas tiveram apenas os franceses e seus apoiadores senegaleses, marroquinos. Vale lembrar que até ex-veteranos da SS, quer dizer, ex-veteranos não, ex-soldados da SS, porque a Legião Francesa também estava lá em Dien Bien Phu, mas não foram páreos para os assaltos diretos dos norte-vietnamitas. Então, com o aumento das baixas devido a esses assaltos diretos, os norte-vietnamitas começaram a usar minas para se aproximarem dos bunkers franceses e capturarem com menos baixas. Essa estratégia acabou que fizeram os fortes franceses caírem um por um. A queda foi, a partir do uso das minas, foram em questões de semanas. Todos os fortes caíram, os franceses lutaram até o fim, até que os vietnamitas entraram no quartel-general na fortaleza, enquanto eles estavam mandando uma mensagem para outro quartel-general. Dos 15 mil homens, 10 mil foram capturados, metade desses estavam feridos, 73 escaparam e o resto morreu. Que beleza. Não tinha como esperar nada muito diferente, né? Não tinha que esperar nada diferente. Em poucas ocasiões na história militar, forças de guerrilhas entraram em combate direto com forças convencionais, fazendo o papel de forças convencionais. A gente tem outro exemplo, vamos supor, no Afeganistão, a guerrilha contra os soviéticos. Só que dessa vez os franceses, vamos dizer assim, que planejaram mal e não teve jeito. Perderam. Vou retomar aqui uma coisa que um colaborador nosso do Clube de Generais, um tal de Renato Kloss, falou uma vez, que muito se fala hoje em dia de guerra irregular e de novas perspectivas militares e tal. A guerrilha é a forma mais antiga de guerra. O que eles fizeram em Dien Bien Phu contra os franceses é o mais clássico do cerco a fortificações medievais, por exemplo. Você fecha em volta, impede o abastecimento
Enquanto tiver condições de se manter lá dentro, ok, mas uma hora vai acabar o suprimento, uma hora vai acabar a condição de combate e a fortificação vai cair. Isso sendo aplicado agora contra os franceses em pleno século XX, é normal. Grande sacada dos vietnamitas de entender isso. Quem tem que estar com pressa não é a gente, são os franceses. A gente tem suprimento, a gente está em casa, tem população ajudando a gente tem comida, ok, tá tranquilo. Sobreviver para lutar mais um dia. É isso aí. E cada dia fustigando. As forças francesas fustigando seu inimigo, você vai derretendo esse inimigo seu, a moral. E eles tinham todo o tempo do mundo. Não é à toa que eles começaram a aumentar os ataques contra os franceses depois que a China virou comunista, que começaram a fornecer suprimentos de fato para os norte-vietnamitas, para os vietnamitas, para o Ho Chi Minh, Vo Diap, é aí que eles conseguiram de fato aumentar a intensidade. Não adianta, gente. A história militar sempre houve forças assimétricas que não tinham como entrar em combate com um inimigo mais forte e procura atacar o inimigo onde ele tem vantagem. Isso é normal, porra. Sempre ocorreram isso e nego sempre cai nessa merda aí de novo. Vai continuar, os americanos vão continuar se fudendo aí. É bom que a gente tem história pra contar no CGQ. Muito. Mas aqui, o que aconteceu? A queda de Dien Bien Phu demonstrou a primeira falácia dos cordões de defesa que os franceses sempre falaram, que com o grande poder de fogo deles e com suprimentos em dia, eles conseguiriam isolar e delimitar a área de ação desse inimigo de guerrilha e depois sufocar e derrotar eles. Não conseguiram, porque as forças do Viet Minh, com suprimento e bem treinadas, não eram como qualquer... não era como o guerrilheiro da Argélia, do norte da África no século XVIII, XIX, que nem eles estavam acostumados. Então, vai lembrar que os franceses no século XIX lutaram na mesma região ali da Indochina contra os chineses para ver quem ia ter um dos grandes combates entre os dois, que não dá nem para citar, fica citando tudo isso, mas a França lutou contra a China no norte do Vietnã para decidir quem queria de fato depenar o Vietnã, a Indochina, e quem ganhou foi a França. E eles resistiram da mesma forma que aconteceu em Dien Bien Phu, só que eles venceram porque eles possuíam um poder de fogo maior. E os chineses, com as tropas camisa negras naquela época, depois busquem sobre isso, que eram tropas chinesas fanáticas, eles não possuíam a mesma disciplina, então era fácil derrotar, diferente dos soldados do Viet Minh, bem treinados, com o nacionalismo atrás deles, a disciplina do socialismo, dessa guerra popular também, ancorando o esforço de guerra deles, então não tinha outro resultado. Dando uma palhinha, meus 5 centavos aqui, no dia 21 de julho de 54, a França e a então chamada República Democrática do Vietnã sentaram para assinar um acordo de cessar-fogo e dividir o Vietnã. Nesse dia, nessa época, o primeiro-ministro francês comemorou o acontecimento, vejam só, como uma vitória da paz e do bom senso. Os americanos estavam por lá, participaram dessa assinatura, mas como observadores, eles não concordavam com a situação desde o início. E numa decisão, uma declaração complementar, os Estados Unidos prometeram renunciar a qualquer intervenção militar no Vietnã. Apesar disso ter sido falado, os Estados Unidos passaram a ocupar o lugar da França para garantir a segurança do Vietnã do Sul, do Laos e do Camboja, tentando dessa forma aí evitar a ampliação do domínio comunista na região e, com essa atitude, lançando todas as bases para a futura guerra do Vietnã. Só uma coisinha, o que acontece? Falando de Estados Unidos nessa região, os Estados Unidos ficou no mato sem cachorro. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, qual que era o discurso americano? Autodeterminação dos povos, essas coisas, principalmente contra o comunismo. E vem a França querer uma colônia de volta, é muita cara de pau. Fica difícil para os Estados Unidos, com esse discurso, e ainda ficar bancando os franceses, ficar lutando contra a guerrilha no norte do Vietnã. Até por isso que Eisenhower vetou, e isso depois de anos de guerra entre franceses e vietnamitas, Eisenhower vetou o apoio americano. Porque falou, cara, não dá. Mesmo com a teoria do dominó, que, porra, se Ho Chi Minh
Ivo Diap derrotar os franceses, vai ser o efeito dominó. Aí vai cair outro, vai cair outro e o Sudeste Asiático vai ficar todo comunista. Então, mesmo com essa doutrina, os Estados Unidos só deu grana. Mas mesmo assim, você pode dar a grana que for, se você não tiver uma boa estratégia, uma estratégia que condiz com a situação, não adianta você ter uma estratégia que você tem que conseguir um resultado militar. Eu estou batendo essa tecla, eu acho que eu estou falando pela terceira vez nesse podcast. Não adianta você ter uma estratégia com um resultado militar, um sucesso militar, onde você só pode conseguir um sucesso político. Não adianta você trocar as bolas nesse caso. Os caras queriam, acho que nem boa governança naquela época ia servir para dobrar os vietnamitas e falar, não, vocês podem, mesmo Ho Chi Minh querendo que a França continuasse com esse link com a região, né, com o Vietnã, mas porém deixando eles decidirem pelo próprio futuro. Toda essa guerra foi um erro de análise política francesa, no fim das contas. Do começo ao fim. Antes da Segunda Guerra Mundial, pelo menos colônia, metrópole, ainda tinham essas relações internacionais, só que depois da Segunda Guerra, como o Mac mesmo citou, como você citou, Mac, estava tendo descolonização em tudo quanto é parte. Não iria ser diferente aí na região. Muito bom. A França se ferrou. A França se ferrou. Ah, é, né? Bom. Mac, você tem aí algumas indicaçõezinhas de livros? Tenho, mas vou puxar a indicação do Paulus antes, que daí eu tenho uns negocinhos pra falar depois. Né? Aí, ó, pro ouvinte aí que quiser saber mais de Dien Bien Phu, vai num sebo, mas não é aquele sebo empoeirado mesmo. Aquele sebo que é até com a luz falhando. Você vai lá nos livros da Rennes e pega Dien Bien Phu, Derrota no Vietnã, do John Keegan, e lê o livro. Esse livro é muito bom, principalmente para quem quer começar a entender não só a participação francesa lá, mas o início da campanha dos americanos no Vietnã também. Para tentar entender, pode começar com esse livro do John Keegan. Muito bom. Mac? Primeira indicação de hoje, Invisible Armies, An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient Times to the Present. Um calhamaço de 800 e poucas páginas, publicado em 2013, disponível em formato e-book por 75 talquês. É um épico sobre a forma mais antiga de fazer guerra, como a gente comentou no episódio. Isso. Segunda indicação, General Vo Nguyen Giap, The Vietnamese Napoleon, escrito pelo coronel americano John Levanter. 46 páginas por 3 mitos para ler no seu Kindle ou no seu celular com o aplicativo do Kindle ou em qualquer outro dispositivo. Terceira indicação, People's War, People's Army, o Manual Vietcong de Insurgência para Países Subdesenvolvidos. Livro escrito pelo próprio Vo Nguyen Giap, com intenções bem claras já no título. E-book disponível por 9 vaza-jatos para ler no Kindle ou em outros dispositivos também. E indicações gerais. Se você, ouvinte amigo, se interessa por esse tipo de literatura de insurgência, de resistência, de guerrilha, na descrição do episódio a gente vai colocar mais alguns links desse tipo. Eu acho muito interessante conhecer esse tipo de material para entender como funcionava a mente dos guerrilheiros, como eram os métodos que eles usavam, o que esses manuais de países e situações e épocas um pouco diferentes tinham em comum, e também para ver com olhos um pouco mais treinados algumas táticas usadas até hoje mundo afora. Então, além desses links, vão também links de material contra a guerrilha para complementação. Muito bom. Paulus? Isso, só a gente costuma, quando tem comunista, a gente puxa a língua aí e mete o pau neles. Mas isso, pelo menos o livro que o Mac citou aí do Giap aí é muito bom. Vai lembrar que tanto o Vo Giap, que era advogado, professor de história francesa, inteligente pra caralho, o Ho Chi Minh também. Sim. Super inteligentes, eram intelectuais mesmo. Não adianta não, gente. Os caras dobraram mesmo. Então pode ler que isso aí é quente, é bom. E vida longa, né? O Giap faleceu em 2013 com 102 anos de idade. Chutou bunda de francês, chutou bunda de americano, chutou bunda de chinês, apanhou lá na China. Isso aí também. Tem história aí. Tem muita história. Então tá certo, chegamos ao final de mais esse CGCast da Primeira Guerra da Indochina. Mac, Paulus, obrigado. Eu que agradeço, Bull, Paulus. Eu que agradeço também, Bull, Mac, ao querido ouvinte. E até semana que vem. Muito bom. Pessoal, até semana que vem. Um grande abraço. Tchau. Falou.